Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais o Senhor nosso Deus, hoje domingo, dia do Senhor. É o dia que Deus separou para que nós pudéssemos adorá-lo, que nós pudéssemos devotar a Ele um pouquinho do nosso tempo. Ele que nos deu todo o tempo necessário aqui na Terra e nos convida para a eternidade. A eternidade ao lado de Deus é algo que a mente não alcança, os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram e os nossos sentidos nunca perceberam. A eternidade ao lado de Deus é o maior tesouro que alguém pode desejar para si e para aquelas pessoas que tanto amam. Tudo isso porque esse mundo que aqui nós vivemos é um mundo caduco. Tudo caduca. A curva da vida leva inexoravelmente ao término de um ciclo. Nascemos, ao nascermos não temos dente, somos sem cabelo, necessitamos que alguém nos dê banho, nos limpe, nos alimente. Lá pelo meio da curva já temos experiência, já não cometemos mais os erros de outrora, vemos o mundo de outra forma, começamos a nos interessar pelas coisas eternas e deixamos um pouco o interesse pelas coisas efêmeras. Aproximando-se ao final da curva, o homem volta a ser criança, perde cabelo, perde os dentes, já não pode muitas vezes cuidar de si mesmo, é preciso que outra pessoa cuide dele. Essa caducidade que acontece com o homem acontece com todas as coisas, com todas as criaturas. Somente o mundo espiritual não é caduco. E isto está sendo prometido para nós que na parousia, quando Jesus voltar, a caducidade desse mundo chegará ao fim, haverá um termo final para tudo isso, mas o crente deve se alegrar porque sabe que se aproxima um momento em que definitivamente receberá a sentença final. Os corpos ressuscitados poderão juntar-se novamente às almas, conhecerão-se de uma forma como nunca se viram antes e estarão lado a lado para toda a eternidade, seja para o bem, ao lado de Deus, ou para o mal, ao lado do diabo, do inferno. Cabe a nós irmos construindo esta realidade com as nossas atitudes, com a nossa forma de pensar e de ver as coisas. Peçamos a luz do Espírito Santo para que ele nos ensine a caminhar, apesar das dificuldades, das picadas que a serpente nos causa, das feridas que a serpente nos causa nos nossos calcanhares, nos impedindo de caminhar livremente para Deus. Peçamos para que o Espírito Santo nos mostre os desvios que o inimigo cria, os acidentes de percurso que ele coloca para que caiamos e para que nos distraiamos e não mais sigamos para Deus. Peçamos ao Espírito Santo para que seja firme o nosso desejo de conhecer a Deus como Ele nos conhece. É nessa certeza que queremos pedir a participação dele hoje, pela intercessão de Nossa Senhora, a Teresinha do Menino de Jesus e a nossa mãe, que está sempre intercedendo por nós, para que nos ajude a compreender tudo aquilo que será dito. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Per Christo Domino nostrum. Amém. Em nome de Patris, Filhos et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem. Estamos então prontos para continuar esse curso bíblico, essa caminhada bíblica. Hoje nós entramos no livro de Josué. Josué é o intermédio entre o período patriarcal, conhecemos os patriarcas, né? Começamos por Abraão, Isaac, depois nós conhecemos Israel, né? Conhecemos José,
Depois, finalmente, conhecemos Moisés. E agora, hoje, nós entramos em Josué. Josué, filho de Num. O Josué, para que nós saibamos, quando o Moisés começa essa caminhada no deserto, o Josué era muito pequenininho. Ele era uma criancinha de peito, né? Quando começa essa caminhada. Mas ao término da caminhada, isso é quase 40 anos depois, lembram-se que a primeira Páscoa dista em 33 anos da segunda Páscoa. A segunda Páscoa acontece um pouco antes de Moisés morrer. Perdão, já Moisés havia morrido, já é com Josué, que prepara o povo para a segunda Páscoa, lembram? Né? Nós chegamos a ver isso no nosso último encontro. Então hoje nós vamos começar, vamos ver só a despedida, né? Lá em Números, capítulo 34, versículos de 1 a 6. Para a gente poder fazer essa passagem, né? Essa Páscoa do capítulo 34, Números, capítulo 34, versículos de 1 a 6. Número é o quarto livro, né? 34. É que eu leia? Por favor. O Senhor disse a Moisés: Eis uma ordem para os israelitas. Quando entrardes na terra de Canaã, eis a terra que vos tocará como herança, a terra de Canaã. Com estes limites, para o lado do meio-dia, vossa fronteira começará no deserto, de Sim, ao longo de Edom. Essa fronteira meridional partirá ao oriente, da extremidade do mar Salgado, e irá para o lado do meio-dia. Ela subirá de Acrabim, passará por Sim e chegará até o sul de Cades Barne, de onde irá até Hatsa Adar, estendendo-se para Azemon. De Azemon se dirigirá para a torrente do Egito e terminará no mar. Vossa fronteira ocidental será o mar grande, e fará o vosso limite ao ocidente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja que está sendo apresentado por Moisés uma terra que ele não vai conhecer. Ele não vai chegar a conhecer. Por diversos problemas que aconteceram, inclusive Moisés cometeu alguns erros, né? Então Deus diz para ele que ele vai ver a terra prometida, mas ele não vai entrar na terra prometida. Gente, quando eu vi isso, eu falei, puxa vida, né? Eu não consigo entender, né? Não consigo entender. Porque foi uma ignorância da minha parte, imagina. Hoje eu entendo tão claramente, né? Quando você faz a caminhada bíblica, e aí você vê que lá no Gênesis, no capítulo 3, o céu estava fechado. Foi colocado anjos querubins à porta do paraíso. Então, é claro, o Moisés não vai entrar. Mas Deus não estava falando da terra visível, entendeu? Estava falando da terra prometida. É claro, Moisés não vai, porque ele vai junto com Salomão, com Abraão, com Isaac, com Josué. Ele vai com todos lá para o Sheol, ele vai ficar aguardando que a segunda pessoa da Santíssima Trindade tome uma carne para si e reabra novamente os céus, o que acontece no batismo de Jesus. Aí o céu se abre, porém ainda ninguém pode entrar. O que acontece? Era necessária a morte de Jesus. Aí sim, o próprio Jesus vai reabrir o céu. Aí sim, atrás dele segue, então Abraão, Sara, Isaac, Israel, José, todos eles, todas aquelas almas que estavam presas no Sheol, agora podem seguir para Deus. Bonito isso. Aí sim eu entendi, falei, puxa vida, olha, Deus é maravilhoso. Claro, o Moisés não podia. Ele via a terra prometida,
pelos vários encontros que ele teve com Deus, mas ele não pôde entrar nela, não ainda. Né? E é por isso também que o anjo Miguel esconde o corpo dele. Né? Lembra que o diabo quer pegar de qualquer jeito o corpo dele, mas o Miguel não deixa. Muito bem. Então, seu Carlos, Sim? eu também tinha. Agora, o senhor não tem ideia como é que eu posso dizer? A tranquilidade do meu coração com essa palavra. É mesmo? Porque eu ficava pensando, meu Deus, se ele não pôde entrar na Terra Prometida por causa de algumas coisas, então, imagine nós. Ah. E agora deu um esclarecimento, meu Deus. Entendeu então? Olha, como é maravilhoso poder ver com claridade as coisas. É muito bom. Caem escamas dos nossos olhos, né? Muito bem. Vamos continuar? Vamos então agora para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo. Deixa eu me ver. 34, também. Deuteronômio, capítulo 34. Versículos também de 1 a 6. Coincidência? Não, não acredito em coincidência. Quem pode ler, por favor? Evidência, né? Subiu Moisés das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cimo do Pasga, defronte de Jericó. O Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gaalade até Dan, todo Neftali, a terra de Efraim, a de Manassés, todo o território de Judá, até o mar ocidental, o Negebe, a planície do Jordão, o vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Segó. O Senhor disse-lhe: Eis a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dar a sua posteridade. Viste-a com os teus olhos, mas não entrará nelas. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como o Senhor decidira. E ele o entrou no vale da terra de Moabe, defronte de Bet-Fogor. Ninguém jamais soube o lugar do seu sepulcro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Moisés reúne as 12 tribos, né? E vai mostrar para cada tribo, qual é a terra que lhe cabe. E aí nós vemos, então, aquilo que estava em Números acontece aqui no Deuteronômio, capítulo 34, versículos de 1 a 6, de um e do outro livro. Essas coincidências, elas são bastante comuns na Bíblia. Se você pegar, por exemplo, o Novo Testamento, você vai ver algumas similaridades tão grande, como que pode? Eles falam palavras diferentes, eles contam histórias, as mesmas histórias, mas não na mesma sequência, na mesma ordem, nem sempre as mesmas histórias. E você vai ver que algumas coincidem em capítulo e versículos. Né? Isso é uma coisa que eu percebi na Bíblia que acontece com uma certa regularidade. Muito bem, então nós vimos aqui a morte de Moisés e nunca mais ninguém encontrou o corpo dele, ok? Isso quer dizer o quê? Que o corpo de Moisés somente ressurgirá na parousia, ok? Ninguém sabe onde está o corpo de Moisés, ninguém achou o corpo dele e possivelmente não vai achar. Muito bem, entramos então agora decididamente no livro de Josué. Vamos ao capítulo 1. Antes, eu queria convidá-los ainda dentro desse contexto, né, da morte de Moisés, a ler lá em Judas, capítulo 1, versículo 9. Judas, no Novo Testamento, Judas, capítulo 1, versículo 9. Judas está bem lá no finzinho, né? Achei que você não ia falar dessa passagem. Então, podem ler.
Judas, na Bíblia Ave Maria, página 1555, mais ou menos. Versículo 9, porque o Judas não tem capítulos, é uma carta inteira, né? Então é o versículo 9. Quem pode ler, por favor? Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente: que o próprio Senhor te repreenda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos alguns pregadores que se dizem exorcistas, né? Ofendem o diabo, ofendem o demônio, falam absurdos, né? Que falta de humildade, que falta de respeito, né? Lembrando que os anjos, o menor dos anjos é superior ao homem. Claro que um demônio, vamos dizer assim, pela raiva, pelo ódio que ele tem a Deus e pelo ódio que ele tem a nós, nós devemos tomar muito cuidado com ele, né? Mas eu acho que deve ainda haver um certo respeito pelo inimigo. Você não pode desrespeitar o seu inimigo, né? Você não pode perder a sua compostura. É isso que eu falo. Você vai brigar com o seu inimigo, tem que haver certos limites, né? A coisa não pode descambar. E olha só, o arcanjo Miguel, olha a humildade dele, né? Ele não ousou fulminar contra o demônio uma sentença de execração. E a gente ouve tanto isso, né? Nas ações de exorcismo. Às vezes nós vemos pessoas que se dizem exorcistas dizendo cada absurdo, né? Enfim, o que eu chamo a atenção aqui é que precisamos ter esta humildade, porque quem é que vai efetivamente... É isso que nós temos que compreender, gente. Nós temos que compreender isso. O exorcista, por melhor que seja ele, não faz nada. Ele vai usar as palavras de sabedoria que lhe foram ensinadas. Ele vai ser firme na oração e ele tem que ter uma vida ilibada, porque senão o demônio vai pegar esses pontos fracos dele, né? Então, para ser exorcista não é qualquer um que pode, tem que ser um homem de oração e de humildade. Ele só vai ser um intermediário. Portanto, é que em nome de Jesus eu rogo-te, saia desse corpo, é em nome de Jesus, não é ele, porque o exorcista não é nada. O demônio faz o que quer com ele a hora que quiser. Existem, quem já assistiu filmes de exorcismo, existem casos de exorcistas que são dominados pelo demônio, e teve o caso de um padre que ficou 34 anos endemoninhado. Um padre, hein? Um padre exorcista. Ficou 34 anos endemoniado, porque ele foi fazer um exorcismo, né? Ele era jovem, ele tinha acabado de ser ordenado, e ele não teve a humildade, ele não tinha o preparo necessário. O demônio saiu do corpo do jovem que ele foi exorcizar e entrou no corpo dele. E lá ficou por 34 anos. O demônio deixou ele em maus lençóis. Então, sabe... Essa leitura do livro de São Judas deve nos ensinar essa humildade, né? Você tem que ser firme contra o demônio? Sim, tem que ser firme, né? Mas por quê? Não por você, não pelas suas forças, não pelo que você sabe, pelo seu conhecimento, pelas suas orações, mas porque você tem Deus ao seu lado. É Deus quem vai ordenar ou não a saída desse demônio, o abandono, né? Então é preciso tomar muito cuidado. Eu não podia perder essa oportunidade de fazer esse alerta, tá bem? Porque, infelizmente, cada vez mais surgem pessoas querendo fazer exorcismos, né? Nós, os leigos, só podemos fazer pequenos exorcismos. Não podemos nos atrever a fazer exorcismos na essência da palavra. Pequenos exorcismos é uma coisa. Orações de execração, orações... de livramento, né? pedindo livramento, não de livramento, porque as nossas orações não livram, é Deus quem livra. Então nós somos apenas instrumento de Deus. Nós temos que ter essa compreensão.
Porque, infelizmente, nós vamos ver daqui para frente, cada vez mais, pregadores querendo ser exorcistas, querendo a fama, querendo isso, querendo aquilo, vão se colocar em má situação. Diga. O senhor falando isso, quem formou eu nessa parte de libertação, assim, foi a Silvia Nicoleto, né? Você conheceu? Sim, conheci. Simples, tudo, mas tinha o poder da palavra, a canção de Deus, assim, que onde ela chegava, o mal saía. Em nome de Jesus, né? Sim. Por causa da simplicidade da ação, da unção que ela tinha. Inclusive até a Tada chamava ela esse tipo de oração pelo fato. Então eu andei muito com ela, caminhei. E assim, várias situações que eu vi que aconteceu, mas é o que o senhor está falando mesmo. Então, cuidado da brecha, porque uma vez um moço queria ajudar, meu Deus do céu. Então, o diabo falou, mas estava comigo hoje, agora você quer me expulsar? É perigoso, é perigoso. Nós temos que tomar cuidado com duas coisas, né? O exorcismo e a imposição de mãos, né? Nós não devemos fazer isso tão facilmente com as pessoas que nós não conhecemos. Porque é que não conhece, né? Então é perigoso Exatamente. cuidado. Exatamente. A imposição de mãos? Eu não sabia. Colocar de longe assim pode. Eu não posso chegar na cabeça da pessoa. Entendeu? Não, isso não é. A minha mão não é ungida para isso. Não é. Não posso fazer isso. Muito bem, vamos continuar? Agora sim, vamos lá para Josué, capítulo 1, versículos 1 a 3. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, assistente de Moisés, meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Palavra do Senhor. O 3 também. O 3 também, o 3 também, por favor. Então, todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou dou, como prometi a Moisés. Ok, isso. Graças a Deus. Então veja que as mesmas promessas que Deus fez para Moisés, ele faz para Josué, né? O Josué cresceu ao lado de Moisés. E o Josué, quando ficou forte ali, perto já dos 40 anos, ele toma a frente dos soldados, né, dos combatentes. Então Josué é um combatente, não vamos tirar isso da nossa frente. Josué é um combatente, é como se fosse um general do exército, ok? Então, não é um homem fraco, não é um homem que se perde com bobeiras, não é um homem que perde tempo com frivolidades. Muito bem. Então, ele tem uma missão tremenda pela frente, né? Ele já viu a terra que ele vai ter que tomar. Ele, como é um homem de combate, vai ter que ser inteligente, porque no combate o mais importante não é a força, é a inteligência, é a sabedoria. E é aí que ele pode se tornar um excelente general, porque ele consulta a Deus, ele procura fazer a vontade de Deus, né? Vamos então agora avançar só um pouquinho, versículos de 6 a 9. Olha que Deus fala para ele, né? Vamos lá? Capítulo 1 ainda, versículos de 6 a 9. Ser firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais, dar-lhes. Tem ânimo, pois, e ser corajoso, para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afaste dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite,
cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorizes. Não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte por onde fores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha aí o que um exorcista precisa. Ele tem que ser firme, ele tem que ser corajoso. Ele não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Tem que ser reto. Olha aí, os caminheiros estão entendendo isso, estão aprendendo que na caminhada para Deus, tomar atalho é muito perigoso. Pegar um caminho novo é muito perigoso, né? Então você tem que estar com a palavra de Deus nos lábios. Vai em oração, vai firme, seja corajoso, porque é o Deus, o Senhor dos exércitos que vai adiante contigo. Olha que beleza, né? Muito bonito. Muito bem, continuando. Então vamos para o capítulo 2. Agora atenção no capítulo 2, porque não vamos fazer uma leitura completa não. Capítulo 2, versículo 1. Pula. Vai lá para o 8 e até o 12. Josué, capítulo 2, versículos 1. Depois de 8 a 12. Compreenderam? Josué, filho de Nun, despachou de Setim secretamente 2 espiões, ide, disse-lhes ele, examinai a terra e a cidade de Jericó. Em caminho entraram em casa de uma prostituta chamada Raabe, onde se alojaram. Antes que se deitassem, Raabe subiu ao terraço junto dos espiões e disse-lhes: eu sei que o Senhor vos entregou essa terra. O terror de vós apoderou-se de nós, e todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. Ouvimos dizer como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e como além do Jordão, tratastes os 2 reis dos amorreus, Seor e Og, os quais votastes ao interdito. Quando ouvimos isso, nosso coração desfaleceu, e ninguém mais tem coragem de vos resistir, porque o Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo da terra. Agora vos peço, jurai-me pelo Senhor que assim usei de bondade para convosco. Do mesmo modo, poupareis a casa de meu pai. A palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, veja que a terra inteira, já conhecida, né, teme agora o povo de Deus. O povo de Deus é temido. Eu quero muito que vocês prestem atenção nisso que eu estou dizendo. O povo de Deus é temido. Só que nós estamos desvalorizando, nós estamos dando pouca importância a isso. O inimigo está rindo de nós, está aprovando leis de aborto, está soltando bandidos, colocando presidiários no comando do país, e o povo de Deus está quieto, não faz nada, não tem ânimo para lutar, não eleva a sua voz. Ai de nós, a quem muito é dado, muito será cobrado. Não podemos nos esquecer disso. Veja que a fama do povo de Deus chegou até Jericó. E quando os espiões do Josué que foram para a mando dele estudar o inimigo, conhecer o inimigo. Meu Deus do céu, é o mínimo que nós temos que fazer, é conhecer o nosso inimigo. Você sabe quem é o seu inimigo? Você sabe que ele já perdeu? Ele já perdeu.
Ele está no desespero e nós estamos aí morrendo de medo dele, quietinho e deixando que isso aconteça. Os planos, eu sempre digo isso, os planos de Deus vão acontecer de qualquer jeito. Nós temos que estar do lado dos que colaboram com os planos de Deus. É o que a prostituta Raabe fez. Ela fez isso. Ela estava do lado do inimigo. Ela era o quê? Prostituta. Mas o que ela faz? Ela se põe ao lado do povo de Deus. E o que ela pede? Proteção. Olha o que ela disse lá no finalzinho do versículo 12, né? Agora vou-lo peço, jurai-me pelo Senhor, que assim como usei de bondade, e foi mesmo, ela usou de bondade, para convosco, do mesmo modo, poupareis a casa de meu pai. Ou seja, ela não pede só para ela. Que bela mulher, que mulher esplêndida, né? Raabe. Esse nome é incrível. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no versículos 15 e 16, ainda aí no capítulo 2, para que a gente possa conhecer um pouco mais da Raabe. Então, Oi? É o 2 mesmo, só que o versículos 15 e 16. Tá. posso ler? Pode? Então, servindo-se de uma corda, ela os fez descer pela janela, pois a casa em que morava estava sobre o muro da cidade. Ide para o monte, disse-lhes ela, para que não vos encontrem os vossos perseguidores. Ocultai-vos ali durante 3 dias, até que eles voltem. Depois retomareis o vosso caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 3 dias. 3 dias é preciso ocultar o corpo para que depois você retome o caminho. Olha aí, né? Nós temos uma prefiguração do que vai acontecer com Jesus. Ele encarna, Deus toma uma carne para si. Essa carne conhece a morte, mas não conhece a corrupção. 3 dias depois, Jesus retoma o seu caminho, né? Então é isso que nós temos que entender aqui. Essa Raabe, ela é uma mulher muito importante. Vamos lá em Tiago. Tiago, capítulo 2, versículos 25 e 26. Tiago, capítulo 2, antes de Pedro, versículos 25 e 26. Quem vai ler? Já achou? Já achou? Todo mundo já achou? Genoveva, Maureen? Tá. Por favor, pode ler. Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obra. Graças a Deus. Não adianta só ter fé. É preciso apresentar obras. Sabe, nós temos que sair da nossa latência e nós temos que partir para a ação. Orar e agir. Oração. Orar e agir. A prostituta Raabe é citada pelo irmão do apóstolo João. O apóstolo Tiago faz a menção dessa prostituta. E ele está falando sobre... Ele está numa discussão com outros judeus que diziam ter fé, mas não faziam nada para provar isso. E Tiago diz, mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha pelas minhas obras. Né? E olha o que ele diz. E ele faz a citação da prostituta Raabe.
Mas essa Raabe é importante, não é não? Vamos ver. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo de 1 a 5. Vamos ver quem é essa Raabe. Mateus capítulo 1. De 1 a 5. Pode ler, irmão. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá. e seus irmãos. A Judá gerou de Tamar, Féres a Fares. Zara. Féres gerou Esron, Esron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, e de Raabe, Boz gerou Obed. De Rute, Obed gerou Josué, Jessé gerou o rei Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha aí, Raabe. Viram que ela está aqui na genealogia de Jesus Cristo? É à toa que essa mulher fez aquela boa ação? Ela tinha uma vida errada, sim, que ninguém a condene por isso. Mas olha o que ela faz depois que ela tem o encontro com Josué, né? A vida dela muda e ela vai ser, então, ela quem vai gerar Boaz. Boaz nós vamos ver logo mais à frente, tá bom? Nós vamos ver Ruth, né? Então, já vamos nos preparando. Olha aí, ó, a Raabe, olha a importância dessa mulher, né? Então, ela não estava lá entre os inimigos à toa. Raabe intercede pelos homens, pelo povo de Deus, para a sua libertação e alcançar a terra prometida. Não podemos nos esquecer, é isto. Ela estava no território inimigo, intercedeu pelo povo de Deus que queria alcançar a terra prometida. Ela é uma pré-figuração da Virgem Maria. Então nós estamos vendo aqui no livro de Josué. Muito bem, vamos continuar? Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 a 19. Versículo? O capítulo é 11. Ah, perdão. 11. Versículo é 15 a 19. Ah, tá. 11, de 15 a 19. O sétimo anjo tocou a trombeta. Ressoaram então no céu altas vozes que diziam: o império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, que se assentam nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se de rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus dominador, que és e que eras, porque assumiste a plenitude do teu poder real. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos seus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu o seu templo, a arca de seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e fortes saraiavas.
palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos lendo, né, o final da sexta visão que João nos dá da vitória de Deus. Eu fui para a sexta visão, ok? Sexta não, perdão, terceira visão. Esta é a terceira visão. Nós fomos para o final dela, nós vamos ver Deus triunfando. Então, o sétimo anjo soa as trombetas. Quando as trombetas soam, então está se chegando ao final de uma batalha. Só que aqui no caso nós vimos a última e grande batalha, a batalha final. Por que nós fizemos essa leitura? Muito bem. Vamos lá para Josué, capítulo 2 ainda, né? Versículos 23 e 24. Qual capítulo, Sr. Carlos? O capítulo 2 do livro de Josué. 23, 24. Isso. Eu leio, irmão. Tá. Os dois homens desceram então do monte e, voltando, passaram o Jordão. Foram para junto de Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo o que tinha se passado. O Senhor disse-lhes: Eles entregou toda essa terra nas nossas mãos, pois todos os seus habitantes tremem diante de nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja, está sendo arquitetado a última batalha que o povo de Moisés, agora Josué, terá pela frente. A última grande batalha já está toda delimitada, já está toda arquitetada, ok? Então, os dois homens voltam com sucesso, relatam a José o que viram e então tudo está pronto para a última batalha. Vamos então para o capítulo 3, versículos de 5 a 6. Josué disse ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Depois falou aos sacerdotes: Tomai a arca da aliança e ide adiante do povo. Eles tomaram a arca da aliança e caminharam à testa do povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. O que nós precisamos entender aqui é que para essa batalha, essa grande batalha, veja a ordem de Josué. O povo precisa se santificar. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Mas o povo parece que não quer se santificar, né? E o Senhor nos chama a ser santos e profetas. O homem não quer ser profeta. Muitas vezes, quando ele resolve ser profeta, ele não sabe fazer isso. Ele profetiza como se ele estivesse dizendo coisas que vai acontecer, mas em ameaça, e ele não lê o seu tempo. O ser profeta é ler os acontecimentos de seu tempo com os olhos de Deus. Né? Eu lembro que uma vez eu falei isso e a Genoveva me matou na hora. Ela falou, ler com os olhos de Deus. E é isso mesmo. O profeta precisa olhar, ler os seus acontecimentos, o seu tempo, com os olhos de Deus, à luz dos olhos de Deus, e não dos seus próprios olhos, né? Senão ele erra. E nós precisamos entender que os sinais que estão nos circundando hoje, no ano 2023, já são sinais claros, que nós precisamos saber compreender, né? Precisamos saber fazer essa leitura. Ia falar alguma coisa, Genoveva? Então, ainda no capítulo 3, né, versículos 14 a 17. O povo dobrou suas tendas e dispôs-se a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes que marchavam na frente do povo, levando a arca. No momento em que os portadores da arca chegaram no rio e os sacerdotes mergulharam os seus pés na beira do rio, o Jordão estava transbordante e inundava suas margens durante todo o tempo da seca. As águas que vinham de cima detiveram-se, amontoaram-se em uma grande extensão
até perto de Adã, localidade situada nas proximidades de Sartã. E as águas que desciam para o mar da planície, o mar salgado, foram completamente separadas. O povo atravessou defronte de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservavam-se de pé sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo Israel passava a pé enxuto, e ali permaneceram até que todos passassem para outra margem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja que o povo, uma vez santificado, agora o povo santificado consegue atravessar o mar. Eles vão sair do outro lado com o pé enxuto. Lembre-se que isso aconteceu lá no Êxodo com Moisés, em que ele prepara a Páscoa. Foi preciso uma segunda Páscoa para que o povo entrasse definitivo na terra prometida. Mas, de novo, houve um mar para sair da terra de escravidão para entrar no deserto. Agora há um mar para sair do deserto e entrar na terra prometida. Vejam que, né, Deus está nos dizendo alguma coisa. O povo teve que se santificar para deixar o Egito e entrar no deserto. Agora o povo precisa se santificar para deixar o deserto e entrar na terra prometida. Mas vai ser fácil isso? Não, não vai, né? Nem um pouco. Vamos para o capítulo 5, versículos 13 a 16. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele: És dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: Não, veio como chefe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: Que ordena o meu senhor a seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu: Tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Baixa a bola, rapaz. O que é? Tá vindo armado contra mim? Você tão pequenininho? Tira as sandálias. De novo, né? Nós vimos isso com Moisés e agora nós estamos vendo com Josué. Na primeira vez era a sarça ardente, né? Onde Deus se manifestava diante de um arbusto, né? E agora nós estamos vendo que o próprio Miguel aparece para o Josué. O Josué vai cheio de vontade para cima dele, né? Você é dos nossos? Você é amigo ou inimigo? Aí ele já põe o Josué no seu devido lugar. E o Josué, sim, ele se humilha, ele se prostra. E isso é que mantém a vida dele. E é isso que mantém a missão dele. Algumas vezes o líder, no afã do combate ou de liderar, perde um pouco a humildade. Nós precisamos recuperar esta humildade. Ela é importante. O anjo colocou Josué no seu lugar e ele humildemente aceitou. Então quer dizer que ele vai continuar com a missão que lhe foi confiada. Vamos então agora para o capítulo 6. Vamos ver do versículo 1 até o 7. Conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez,
Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, dareis 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, olha aí as trombetas, né? Que João nos relata na última batalha que acontecerá, aonde o mal será vencido de uma vez por todas, onde os seus piores e mais fortes inimigos serão derrotados. Mas olha um anúncio aqui, olha a prefiguração. Deus dá uma ordem para Josué: reúna os anciãos no número de 7 e que eles toquem trombetas. E você vai dar uma volta completa na cidade durante 6 dias. Mas depois a cidade estará aos seus pés. Então, é isso que foi prometido para Josué. Vamos para o versículo 16. Vira a página na seguinte. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que eu quis, por que eu fiz conduzir para essa leitura agora, é que eu queria chamar a atenção a necessidade da obediência, né? Tudo no tempo certo. Tudo no tempo certo. Muitas vezes nós queremos precipitar as coisas, nós queremos antecipar ou às vezes postecipar. Não, tudo tem um momento certo. O que nós precisamos fazer é obedecer. Obediência. E aí algumas pessoas acabam fazendo um mau uso dessa palavra obediência, né? Está tendo uma ordem absurda, errada, contrária a Deus e está seguindo. Não, eu estou obedecendo. Tá, eu quero primeiro obedecer a Deus antes do que aos homens, né? Então, Deus tem o plano dele e o plano dele vai acontecer. Então é óbvio, se de repente eu parecer desobediente aos olhos humanos, peço ao bom Deus para que eu esteja sendo isso sim, porém obediente ao seu comando, né? Que eu faça a vontade de Deus e no momento certo. Então foi isso que aconteceu aqui, quando os sacerdotes terminaram de trocar, né, foi dada a 7ª volta e aí então a muralha vai ruir. Vamos para o capítulo 10. Primeiro, eu não vou me deter muito nessa batalha da queda da muralha de Jericó, porque já é bastante conhecida, eu tenho certeza que todo mundo conhece bem essa história, né? Tem detalhes, então aqui eu só queria chamar a atenção à batalha que é tomar a cidadela do inimigo. Uma coluna de bronze, né? Um muro de 7 metros de largura, não cai facilmente, né? Foi preciso que o povo se unisse, estivesse unido e obediente. E o povo só conseguiu isso por 2 coisas. Se santificou, né? E houve um auxílio, houve uma intercessão providencial. A prostituta Raabe mostrou uma fissura por onde eles poderiam passar. E aquela fissura era suficiente para, com todo o som, barulho, bater pé no chão, fazer com que a muralha viesse abaixo. Bom, essa história todo mundo já conhece, então por isso que eu não me detive tanto nela. Muito bem, então nós estamos vendo que a queda da muralha ela só foi possível, primeiro, porque havia um líder
que conduziria o povo para essa última batalha. O povo teve uma batalha para sair do Egito e entrar no deserto. Depois, agora vemos que eles têm diante de si, antes da última batalha, de novo um rio que precisa se abrir para que eles passem a pé enxuto. Nós vimos a providência divina por meio de uma prostituta, onde ninguém imaginava, né? Ela vem e auxilia os espiões de Josué. E com isso, eles descobrem uma fissura na muralha, uma muralha com 7 metros de largura, uma potência. Porém, ela tinha lá suas fragilidades. Tudo isso, tudo que Deus fala, tudo que está na Bíblia, é sempre 3 pontos. É para aquele momento, é para o momento distante e é para o momento final. Tudo que está na Bíblia, né? Basicamente tudo. Então, nós vimos lá no livro do Apocalipse a importância das trombetas, né? Quando então os 7 anciãos vão tocar essas trombetas, o povo terá que se santificar. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, fazendo uma analogia. Quando o povo sai do deserto, vai entrar na terra prometida, acontece a última batalha. Assim vai ser a parousia. Quando Jesus estiver para voltar à terra, veja que é antes dele voltar, nós vamos ter uma grande batalha. E nós vamos precisar estarmos santificados. Nós precisamos, senão essa batalha nós vamos perder feio. O inimigo é mais forte do que nós. O diabo, o menor dos demônios é muito mais forte do que o homem. Tanto que o Miguel usou de humildade contra um demônio. Ele podia fulminar, execrar, mas ele não fez isso. Ele disse, que o Senhor te repreenda. Por quê? É somente Deus quem tem essa força necessária para repreender os demônios. O homem não tem essa força. Não podemos nos esquecer disso, né? Muito bem, então nós vimos que tudo isso aconteceu. Já entendemos que Josué, então, adentra a terra prometida. Agora ele está na terra prometida. Como isso ainda é uma pré-figuração daquilo que nos espera, ele ainda vai ter alguns combates, mas ele vai vencer todas, ok? E o Josué vai vencer todas. Então vamos lá para Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13. Quem pode ler? Josué falou o Senhor no dia em que ele entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse em presença dos israelitas: Sol, detente em Gabaon, e tua lua no vale de Ailon. 12:30, né? É. E o sol parou, e a lua não se moveu, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso achava-se escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu, e não se apressou, e pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alguém lembrou de alguma coisa? Fátima? Fátima, o sol dança. Fátima, sol. No Apocalipse também. Também. É? Olha só. Mateus. Oi? Nunca tinha lido isso daqui. Não? É. Porque não tem nem nada marcado. Não prestou atenção, talvez, pode ser. Mateus capítulo 24, versículo 29. Mateus capítulo 24, versículo 29. Pode? Logo, após estes dias de tribulação, o céu escurecerá, a lua não terá claridade. Cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui Jesus está nos preparando para o juízo final, a vinda inesperada do Filho de Deus. Isso também está relatado lá em Marcos, né, e em Lucas. Tal é a importância desse acontecimento. O que nós devemos esperar? Jesus está nos dizendo que vamos ter antes tribulações. E nós sabemos, porque a igreja ensina, que as tribulações são boas, né?
Nós precisamos das tribulações. Duas coisas nós precisamos: tentação e tribulação. O crente precisa de tribulação e de tentação. É isso que nos fortalece. É isso que nos dá ânimo. É isso que nos faz buscar em Deus a nossa recompensa. Então, antes que chegue a volta de Jesus, vai acontecer grandes tribulações. É isso que ele começa dizendo, ó. Logo após esses dias de tribulação, então, ó, primeiro nós vamos ter muita tribulação, muita. Já estamos sentindo, né? Já estão começando essas tribulações. Depois, então, o sol vai escurecer. A lua não terá claridade. Quando falou do sol, né? O sol escurecerá, me lembra da praga, a 10ª praga que Deus aplicou lá no Egito, lembram? Que eram as trevas. As trevas eram densas e que nós, católicos, precisamos ter vela não de parafina, mas de cera de abelha, né? Cera de abelha. Que cada um procure ter na sua casa, né? Até a Mirella ficou de nos arrumar, não sei o que deu, acho que... Chegou? Puxa vida, então quem não tem, olha... É importante ter. Não acenda ela, ok? Não acenda. Quando você for fazer as suas orações, faça com ela do lado, mas não acesa. Acenda a sua vela normal de parafina nas suas orações, porque ela se consome bem rapidamente. É por isso que eu estou falando isso. Agora, se sentir no seu coração isso, aquele desejo ardente, então faça, porque aí é Deus quem está pedindo, ou o seu anjo da guarda está te sugerindo fazer isso, ok? Então, nós não vamos fazer se o nosso anjo da guarda não pedir. Bom, então nós vimos aqui, primeiro vai ter muita tribulação, depois o sol vai se escurecer. A dança do sol nós vimos em Fátima, né? Quando a Virgem Maria faz uma das suas aparições. Vamos então agora para a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Vamos lá no capítulo 15. Seu Carlos, essa parte de Mateus que fala das estrelas, da Sim. escuridão, eu escutei numa missa um certo padre falando que isso daqui foi, claramente ele falou que nada disso ia acontecer. Deles, gente, eu fiquei horrorizada. Sabe quando você até levanta, eu fico olhando na cara, tipo assim, o que você tá falando, pelo amor de Deus? Então a Bíblia é só figurativa? Não. Não, é figurativo. Isso, figurativo só. Essa foi a palavra. Impressionante. Infelizmente. Os novos sacerdotes... Fala isso direto. Oi? Conheço um que fala isso direto na Santa Missa. Aham. Ele sabe quem é, né? Sei. Infelizmente, os sacerdotes são mal preparados. Eles não estudam escatologia. Não, essa matéria não existe mais no currículo dos seminaristas. Entenderam? Oi? É. Ai, misericórdia. Então vamos lá. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Quem pode ler? Todo mundo achou? Eis que vos revelo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De novo, trombeta? E isso é só figurativo? Nós vimos no Antigo Testamento, nós vemos no Novo Testamento, nós vemos no livro do Apocalipse, e isto é só... Oi? Evangelho não, né? Não, no Evangelho, nós vimos também no Evangelho. É o Novo Testamento, né? Novo Testamento, aí. E mais de uma parte nós estamos vendo isso. Vamos então fazer a conclusão do livro de Josué, fazendo duas leituras do capítulo 24. Se me permitirem, eu mesmo vou fazer essa leitura. Em seguida faremos então uma rápida reflexão para podermos concluir esse nosso encontro bíblico de hoje. Capítulo 24, eu vou ler o versículo 1, pulo para o 14
e leio o versículo 15 e 16 desse livro. Josué, capítulo 24, versículos 1, 14 e 15. Josué convocou Siquém todas as tribos de Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais. Eles apresentaram-se diante de Deus. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagradar servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, para concluir, ler o versículo 16, 17, para terminarmos essa parte e vamos para a conclusão final do capítulo. Versículo 16. O povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. O Senhor é nosso Deus, Ele que nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e que operou à nossa vista maravilhosos prodígios, e guardou-nos ao longo de todo o caminho que percorremos, entre todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas nações, assim como os amorreus que habitam na terra. Nós também, nós serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, o final do livro de Josué, obviamente, termina com a morte dele, né? Eu vou, então, fazer essa leitura da parte da morte dele e já vamos para uma rápida reflexão. E aí sim concluímos então esse nosso encontro de hoje. Morte de Josué, capítulo 24, versículos 29 e seguintes. E aconteceu depois disso que Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na terra de sua possessão, em Tamanat-Saré, na montanha de Efraim, ao norte de Monte Gaás. Durante todo o tempo da vida de Josué, Israel serviu o Senhor, bem como enquanto viveram depois dele os anciãos que conheciam tudo o que o Senhor tinha feito em favor de Israel. Sepultaram também em Siquém os ossos de José, que os israelitas tinham trazido do Egito. Depuseram-nos na porção da terra que Jacó havia comprado aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornou a propriedade dos filhos de José. Eleazar, filho de Arão, morreu também. Enterraram-no em Gabaá, cidade de Finéias, seu filho, que lhe tinha sido dado na montanha de Efraim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, então fazendo uma reflexão final, nós pegamos lá do livro do Êxodo, quando então nós vimos que o povo de Deus estava sendo escravo. Surge a figura de Moisés que os liberta, mas vimos tudo aquilo que aconteceu para que o povo pudesse ser liberto. Foi preciso que o Senhor enviasse 10 pragas. Ao sair do Egito, o povo precisa primeiro passar a pé enxuto por um mar. Mas ao passar por esse mar, eles dão de frente para o deserto. Então, para sair da escravidão, precisaram entrar no deserto. Passaram 40 anos no deserto. Para sair do deserto, também tiveram que passar por um mar a pé enxuto, para chegar na terra prometida. E aí, então, é Josué quem assume, Moisés morre, não chega a conhecer a terra prometida, né? Já vimos isso. E Josué então assume e entra na terra prometida depois de uma intensa batalha. O que eu chamo a atenção é com relação à prefiguração escatológica, né, que acontece nesses livros que nós lemos, pegando a Torá, os 5 primeiros livros, e juntando com Josué. Nós concluímos que Deus quer nos salvar, mas esse mundo é caduco também, assim como a nossa vida é caduca, tudo é efêmero, tudo é passageiro nessa vida, né? Somente o mundo espiritual é que é eterno. Mas Deus nos deu alma, e através dessa alma também podemos ter vida eterna. Ela será eterna no inferno se não obedecermos a Deus, se não amarmos o próximo, se não nos amarmos, se não nos respeitarmos, mas acima de tudo amarmos a Deus sobre todas as coisas. Ou poderemos ir para o céu num gozo eterno, no paraíso celeste.
junto de Deus. A decisão cabe a nós. Deus quer salvar a todos, mas bem sabemos que quando deixamos a vida de pecado, quando nos damos conta da importância que Deus tem em nossa vida, abandonamos a vida de pecado, ou seja, saímos do nosso Egito, mas nós entramos num deserto. E o deserto é uma travessia muito difícil. O povo de Deus leva bastante tempo para conseguir essa travessia. Mas o destino agora é a pátria celeste. Mas para alcançarmos essa pátria celeste, um pouco antes, há uma grande batalha. No âmbito pessoal, individual, no último momento, no último suspiro, há uma tremenda batalha. A alma não quer se separar do corpo, o demônio só tem mais esse momento para convencer a alma a ir para o inferno, escrava dele. O anjo da guarda está querendo cumprir a missão dele, né? Então há um juízo imediato, assim que a alma se separa do corpo. Há uma grande batalha ali, porque a alma não quer se separar do corpo. E muitas vezes nós não queremos o inferno, não queremos os demônios. Então há uma grande batalha. No âmbito coletivo, né, nível do planeta, das criaturas, do mundo material, nós sabemos que também esse mundo é caduco, ele vai passar. E Jesus, nós vimos pelas leituras, inclusive do Apocalipse, né, nós podemos ver que vai haver muita tribulação, muita dor, muito sofrimento. Né? Mas os filhos de Deus não precisam ter medo, né? Devem enfrentar com coragem e ânimo, porque sabe que o fim está próximo e que está também próximo à felicidade eterna. Então vai acontecer grandes tribulações, mas por fim o Senhor ressurgirá triunfante. Né? Então nós podemos ver, nessas primeiras leituras que nós fizemos, inicialmente o livro de Gênesis, depois nós lemos a Torá, o Pentateuco, e agora essa transição, que é o livro de Josué, porque no próximo encontro nós vamos começar a estudar então o livro dos Juízes. Nós podemos ver aqui um anúncio, né, um prenúncio escatológico, que Daniel vai aprofundar um pouco mais e depois Jesus nos dá boa ideia de como vai ser. São Paulo nos alerta e o livro do Apocalipse faz então a revelação das 7 vitórias que acontecerá para Deus. É claro, Deus é o Senhor de tudo. Deus está no comando. Nada escapa ao olhar de Deus. O plano de Deus vai acontecer. Precisamos estar do lado do plano de Deus. Facilitar o plano de Deus. Não atrapalhar. Não ficar atrapalhando os planos de Deus, porque o plano de Deus certamente vai acontecer. Então, com isso, nós tivemos, nesse encontro de hoje, essa visão escatológica. Eu fiz essas ligações com todos esses livros do Novo Testamento, mas para ficar evidenciado que já no Antigo Testamento já era previsto, né, o final dos tempos. Com isso nós concluímos então esse nosso encontro de hoje. Eu vos falei, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.